Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Haroldo de Oliveira do seu canal English for Dreamers e eu tô com esse texto aqui para você que está precisando aprender vocabulário, melhorar o vocabulário, aprender com texto, para você que está escrevendo e-mail, para você que está na empresa precisando aprender inglês e já é uma exigência do teu chefe já de muito tempo, para você, enfim, que gostaria de se aprofundar no inglês, na gramática, no vocabulário e no contexto, de modo bem geral, onde você estiver, com a necessidade que você estiver de estudar inglês nesse momento. Ok, pessoal? Vamos lá então? O texto é cruel and needy, cruel e carente, cruel e carente, como se fosse um conto, como se fosse enfim, uma história meio sensacional, eu não diria sensacional, mas uma história ah, meio falando de alguém cruel mesmo, né? Falando de um assassinato e as histórias de detetive, aquelas histórias de detetive que tanto prendem a gente quando a gente está assistindo algum seriado, algum filme, né? Então, cruelty. The thick fog covered the city like a blanket. The thick fog, uma névoa ou a névoa espessa cobria a cidade como um cobertor, blanket. Algumas traduções podem vir como sheet, o lençol. Cobria a cidade como um lençol, cobria a cidade nesse caso como um cobertor. Sheet para folha, sheet para lençol e shit para aquela palavrinha feia que eu não vou falar aqui, tá bom, pessoal? Shit, como se tivesse um circunflexo em cima do i? Pois é. Nesse caso, sheet então para folha, folha de papel, e sheet demora mais um pouquinho para lençol. Obscuring the streets and swallowing or engulfing. Então, obscurecendo as ruas e engolindo, swallowing or engulfing, ou engolfando, os poucos sons que ousavam, dared, o verbo ousar, tá pessoal? Dared to break the silence of the early morning. Early morning para madrugada, tá pessoal? Amanhã no sentido de amanhã cedo ou a parte mais cedo da manhã, mais cedo durante a manhã, o período anterior à manhã, ou mais cedo pela manhã, a madrugada, portanto, tá pessoal? Early morning. Detective Miller, I mean hardened. Detective Miller, I mean hardened. Gente, Detetive Miller, um homem curtido pela vida. By life and long sleepless nights, curtido pela vida e as longas noites em claro. Um homem curtido pela vida, Haroldo. Essa palavra hard tá me lembrando hard, de duro, de difícil. Exatamente, é isso mesmo, tá pessoal? Hardened, hardened by life and long sleepless nights, tá? Então o que ocorre aqui? Curtido ou endurecido pela vida e longas noites em claro, and long sleepless nights, tá? Walked through the dark hallway of the building, então caminhando pelos corredores escuros do prédio, caminhou pelos corredores ou pelo corredor escuro do prédio. The smell of stale coffee, o cheiro de café envelhecido. Stale é uma palavra bem difícil da gente ver, pessoal, mas ocorre, tá? Stale, uma palavra meio complicada de ver, meio difícil da gente encontrar, mas existe, ó. Stale coffee, o café envelhecido, o café já passado de muito tempo. And dust stuck to his clothes, e a poeira presa na sua roupa. He was there for one reason only, the death of Clara, a housewife who lived in apartment 302. 302, ok? Então nesse caso aqui, ó,
O detetive Miller é um homem curtido, aspas, né, claro, pela vida e longas noites em claro, caminhou pelo corredor escuro, hallway, uma coisa muito interessante aqui para hallway. Hallway, eu tenho a palavra corridor para corredor mesmo, tá, pessoal? Corridor, tá? Eu tenho a palavra aisle para corredor também, corredor do supermercado, corredor do avião, tá? Corredor na aeronave, você tem aquelas cadeiras e você tem aquele corredor entre as filas de cadeiras num avião, a gente chama de aisle, tá? Corridor, normalmente no prédio, hallway, outra forma de falar, e hall, para hall mesmo, tá, pessoal? Hall de entrada, o hall no apartamento, o hall por onde as visitas entram, etc, tá? Aqui tá escrito hallway. Muito bem. Então, ele estava lá por uma simples razão, ou melhor, ele estava lá por uma razão somente: a morte de Clara, uma dona de casa, housewife, tá? Housewife who lived in apartment 302. Tá bom, gente? Who, ou melhor, housewife, dona de casa, owner. Aí alguém pode falar assim, Haroldo, dono ou proprietário não é owner. Nesse caso aqui, a dona de casa, ela pode ser a proprietária da casa, pode não ser a proprietária da casa, seria como se fosse aqui uma housekeeper, housewife ou a esposa da casa, aí sim dá a ideia de dona da casa, mas dona de casa, nesse caso aqui, não a dona da casa, para dona de casa, não comporta, pessoal, não comporta owner, que é a palavra para proprietário, ok? Owner não é o caso aqui, ela é a dona de casa, ela é a esposa do lar ou a esposa do dono da casa. Housewife, interessante essa palavra. Então vocês estão vendo aqui, ó, Clara was known. Clara was known by everyone. Clara was known by everyone in the building as a kind and solitary person who spent her days taking care of her house and her cats. Muito bom, parando aqui. Clara era conhecida, Haroldo, known. A pronúncia é exatamente isso mesmo, tá, pessoal? Ó, Clara was known, como vocês estão vendo aqui, ó. Haroldo, eu conheço o verbo to know. Pois é, aqui é o particípio, tá, pessoal? Era conhecida. Conhecida pode ser um adjetivo? Sim, mas nesse caso aqui o particípio do verbo conhecer. Eu era conhecido, ela era conhecida, eles eram conhecidos. Particípio do verbo, known, ok? O passado, knew. O passado é knew, I know, eu conheço. I knew, eu conhecia, ou eu conheci. Known é o particípio. Was known by everyone, era conhecida por todos no prédio, in the building, as a kind and solitary person, como um tipo. Às vezes a gente vai ver type para tipo, nesse caso aqui, kinds, é muito comum também. Muito comum. Kind and solitary person who spent her days taking care of her house and her cats. Nesse caso aqui, pessoal, muito interessante esse verbo aqui, ó. Cadê o verbo spent? Spent, tá aqui, ó, spent. Who spent? Por que spent é interessante no inglês, pessoal? Porque como vocês estão vendo aqui, a gente vai ver muito isso ao estudar o verbo. A gente enxerga o seguinte: gastar ou passar, uma pessoa que passava seus dias cuidando da sua casa e dos seus gatos. Então o que acontece? Spent do ponto de vista de gastar o dinheiro ou gastar o tempo. Desperdiçar o tempo, gente, waste, tá? Wasting time, I am wasting time. Uma frase, por exemplo, I am wasting time, no caso, eu estou desperdiçando meu tempo. Wasting, para gastar ou passar o verbo to spend. Nesse caso aqui, spent, who spent her days taking care of her house
and her cats. Então ela passava o tempo cuidando da sua casa, dos seus gatos. Nothing in her life indicated that she would be the target of something, so terrible. Então, nothing in her life, nada na sua vida, indicava that she would be, que ela seria o alvo, the target. Cuidado com target, tá, pessoal? Target of something, um alvo de alguma coisa tão terrível, so terrible. Alguma coisa terrível, something terrible, ou algo terrível, something terrible. No caso, something so terrible. So, o intensificador, pessoal. So terrible. The killer, however, had left his mark. Okay, a single deep cut on her neck, made with precision, and coldness. O assassino, the killer, however, no entanto, had left his mark, deixou a sua marca. Had left, pessoal, vamos dar uma paradinha aqui, ó, left. Leave, to leave, o verbo deixar. Haroldo, eu aprendi esquerda e direita como sendo right and left. E aqui você está dizendo, você está falando da palavra deixar, está falando no passado. Pois é, pessoal. Olha só. Had left his mark. Deixou, tá? Deixou a sua marca. E deixou a sua marca, had left, aqui ó. Had left his mark. Aqui a gente vê o seguinte. Aqui tem um present perfect, né? Deixou, tinha deixado sua marca, tá? Ou deixou a sua marca, um dos indicativos aqui. Isso aqui pode ser um present perfect, é a imprecisão quanto ao tempo da ação. Não existe uma precisão, não existe um momento exato em que o assassino deixou a sua marca. Had left his mark. A single deep cut on her neck, made with precision and coldness, ok? Então, o assassino, no entanto, deixou a sua marca um singular, ou um único, na verdade, profundo corte no seu pescoço. Made, feito, make, to make, o verbo fazer, to make, ok? Made, o verbo é irregular, pessoal, o verbo fazer, to make. Made no passado, o passado é irregular, e no particípio também, made. Nesse caso aqui, feito with precision and coldness, feito com precisão e frieza. O que é muito interessante nessa palavra aqui, ó, coldness. Haroldo, eu lembrei de cold, frio, cold. Pois é, frio de frio do tempo frio, e coldness, da frieza da pessoa que comete esse tipo de coisa, esse tipo de crime. Ok, gente? Eu vou dar uma parada por aqui. A gente vai comentar também a respeito desse texto, questões de interpretação do texto. Em outro vídeo eu vou continuar falando desse texto. Quero agradecer demais a audiência de vocês. Toca no sininho, você que está estudando, você que está buscando cada dia mais aprender e aprender inglês. Manda seus comentários aqui, manda sugestão de conteúdo, ok? Fala comigo, vamos interagir. Agradeço demais a audiência de vocês. Se inscreve no canal, toca no sininho. Obrigado e até a próxima.